Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal As Escritas da Fran. Estou aqui no quarto dos meninos. Tcharam! Aquele ali é o João. Aqui no momento é o local da casa que está mais claro e mais sossegado. Então, vamos lá, eu quero compartilhar com vocês como que tudo começou. Eu falei que eu comecei a escrever em 2023. A primeira frase que está na descrição desse vídeo, alguém espirrou. Olha quem está aqui. A frase inicial da descrição é: eu não escrevo por talento, eu escrevo por obediência. E foi assim que começou as escritas do meu livro. O Senhor falou comigo no início de 2022. Como assim? Eu escrever um livro? A minha história, tudo que eu passei no papel e para todo mundo ver. Além da incredulidade, eu não consegui fazer alguma coisa grande assim, tipo escrever um livro. Para mim, escrever um livro é uma coisa assim, uau, eu sempre pensei bem assim, meu Deus, a pessoa tem que estudar muito, tem que ser um profissional renomado assim para poder escrever um livro. Isso era o meu entendimento, sabe? A falta, no meu entender, a falta de capacidade, que eu não conseguiria. De certa forma, esse pensamento é válido porque eu sozinha não sou capaz mesmo, quem me capacita é o Senhor. Por isso que eu estou aqui, porque eu sou uma improvável e é o Senhor que capacitou, que fez tudo. O final de 2022 foi desse jeito, sabe? Essa incredulidade e essa inquietação, eu preciso escrever, porque o Espírito Santo já estava incomodando, eu preciso escrever, e nada. Aí quando começou 2023, eu pensei assim, bom, estou começando a frequentar uma igreja, em 2022 eu comecei a frequentar a missão Praia da Costa. Aí eu pensei, eu estou frequentando uma igreja que tem vários escritores, vários psicólogos. Por que não conversar com a embaixadora da missão, que também é uma escritora? Então, eu fui até ela. Então, quando eu fui falar com a pastora, eu estava num momento de fragilidade. Eu estava muito fragilizada, porque era o começo de tudo. O Senhor estava ali trabalhando, né? E quando o Senhor começa a trabalhar na vida de uma pessoa, Ele quer tirar tudo aquilo que não provém dele. E é como uma faxina. Quando você vai fazer uma faxina, você levanta os móveis, você tira os lençóis da cama, a sujeira fica exposta, a bagunça aparece. Tudo que é sujo, desorganizado, fica ali à mostra para você limpar e para você depois organizar tudo. Então, eu cheguei nesse estado para conversar com a minha pastora. Eu já tinha levantado os móveis, tirado os lençóis, mas ainda tinha coisas para limpar, para organizar. Então, essa ação de ir até a pessoa certa, isso é muito importante. Você saber a quem recorrer, você ter a quem recorrer, você procurar uma pessoa madura espiritualmente, uma pessoa que já tem uma certa bagagem. Eu fico imaginando assim, se eu fosse conversar com outras pessoas que talvez no passado eu conversaria, eu poderia ter seguido o caminho oposto. Então, quando eu fui conversar com ela me injetou coragem de um jeito assim que meu Deus do céu, preciso escrever agora. Só que tinha uma barreira muito grande. Para eu começar a escrever, eu pensei comigo, eu vou escrever, as pessoas vão ver, as pessoas vão ler. Então, eu preciso de contar aos envolvidos que a minha maior preocupação era a minha família, meus pais, meus irmãos, o meu marido, os meus filhos. Então, o meu marido já sabia, os meus filhos já estavam ali participando do processo, não de tudo, porque isso daí é um ponto que é muito importante. O seu filho não tem maturidade para saber de tudo naquele momento. Calma, aos poucos, no tempo certo, ele vai sabendo.
Então, ali naquele momento, eu não quis revelar tudo aos meus filhos. Para eu dar continuidade na escrita, eu precisava contar para os meus pais, até mesmo porque fazia parte. Como assim eu fui abusada? Eu vou escrever um livro onde todos vão ler e os meus pais vão saber através das pessoas que estão lendo ou de um livro publicado? Não, então eu precisei contar e essa foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Foi muito doloroso. Fiquei uma semana direitinho orando antes e falei assim, eu não vou marcar, agendar com eles, pai, mãe, semana que vem eu vou conversar com vocês, para não gerar uma expectativa, uma certa ansiedade. E então eu coloquei no meu coração e orei e falei, Espírito Santo de Deus, nesse dia tal eu vou conversar, o Senhor vá à frente, prepara, porque eu sei que isso faz parte do seu plano. E é muito gostoso quando a gente tem uma certa intimidade com Deus, porque o Espírito Santo ele vai revelando, ele vai falando, ele vai mostrando, ele fala de alguma forma, né? E assim a gente vai caminhando, a gente vai indo, mesmo sendo difícil, mas existe um consolador, existe uma paz. E no tempo certo eu consegui conversar com os meus pais e foi muito, muito bom. Foi curador, porque ali naquele momento a minha criança foi acolhida. Aquela criança que quando foi abusada não teve aonde correr, ali, aquela criança, naquele momento, foi acolhida, foi consolada. Mas eu sei que foi muito ruim para eles ouvirem isso. Mas isso abriu uma porta para eles falarem dos traumas e das dores deles. E foi muito bom. E do mesmo jeito assim que foi dolorido para mim também ouvir, saber de certas coisas dos meus pais que eles passaram, foi também para eles saber que isso aconteceu. Deus, ele é um Deus de detalhes, né? E por isso que eu falo que escrever primeiro foi para me curar. Depois de curada, ser ferramenta para outras pessoas. E dessa forma, eu dei continuidade no livro com mais leveza, com muito mais leveza. E eu pude, e como eles sabiam que eu estava escrevendo um livro, a minha história, então eu pude pegar detalhes, sabe, acrescentar no livro. Eu peguei datas, dias mais certo, momentos, situações, nomes de locais. Então foi melhor. Com isso eu tive uma ajuda e pude escrever algo mais assim, mais detalhado. Como que é importante a gente sempre buscar a orientação do Senhor para tudo na vida, para tudo. E voltar ao passado vale a pena para você ser curado, para você ir em busca de cura, para você ir em busca do autoconhecimento. E o autoconhecimento foi muito poderoso, é poderoso para mim até hoje. Eu consigo executar algumas tarefas com melhor êxito através do meu autoconhecimento. Porque se eu sei que até aqui, que se eu passar daqui pode gerar algum conflito, então eu sei, eu entendo, eu não vou. Aqui eu paro, a não ser que Deus realmente mande eu ir, porque aí eu sei que é o Espírito Santo que vai me sustentar. Então, isso é muito bom. E foi assim que surgiu o livro, foi dessa maneira. E que eu conto também no livro, né? E o processo até hoje, como o livro não foi publicado, eu fico pensando assim, será que Deus não permitiu ainda essa publicação porque talvez tenha mais um novo capítulo? Não sei. Não sei. Mas eu queria compartilhar isso e eu vou compartilhando aos poucos e o que Deus colocar no meu coração também eu vou falando aqui. Esse é um canal que eu estou registrando
essa fase muito importante da minha vida. E porque eu senti no coração também de fazer, tudo é para Deus. Tudo é para a honra e para a glória de seu nome. Então, nada é para nossa honra e para nossa glória. No entanto, Deus escolhe aqueles que são incapacitados, que se sentem incapacitados. Deus escolhe aquele que ninguém dá nada por ele. Esse canal é para ficar aberto, para a gente compartilhar mesmo. Tô louca para poder falar mais algumas coisas. Tem muita coisa para poder falar. Eu quero dividir minhas experiências. Eu quero compartilhar as coisas que aconteceram comigo. E como a internet, em um período que me atrapalhou tanto, e hoje, sabendo manusear melhor, sabendo usar da maneira correta, como ela está me ajudando, como me ajudou no meu processo de reconciliação com o Senhor. Porque eu não tinha igreja. Quando eu reconciliei com o Senhor, foi dentro da minha casa, ali, com as situações do momento que eu estava vivendo. E a internet me ajudou, porque eu tinha sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Só que eu não tinha a quem ouvir, porque eu não frequentava a igreja. Eu tinha parado de frequentar a igreja já há muitos anos. Então, a internet me ajudou. E como é importante a gente saber escolher o que a gente escuta, o que a gente ouve, o que a gente vê. E porque você vai se alimentando, sabe? Nós somos seres influenciáveis, por isso que nós temos que ter muito cuidado com quem a gente ouve, o que a gente escuta, o que a gente vê, com quem a gente vai conversar. Você tem um limite para tudo, né? E se você sabe que aquilo ali você pode se perder, não vale a pena se arriscar. Então, com isso, eu fui deixando de seguir muitas pessoas e acrescentando novas pessoas que Deus foi mostrando para mim, foi apresentando na minha vida. E é isso. Eu vou ficar por aqui. Eu quero compartilhar muito mais coisas com vocês. Se você chegou até aqui, então curte, porque isso ajuda a ir para mais pessoas. E se inscreve no canal também para poder crescer cada vez mais e deixar Deus trabalhar. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.